Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do sinal de Babinski. O que é o sinal de Babinski, o que ele significa clinicamente para a gente durante uma avaliação neurológica e o que a gente espera então durante a avaliação de sensibilidade cutâneo-plantar. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, é que na verdade o teste ele não é chamado de teste de Babinski. Babinski nada mais é do que um sinal patognomônico de uma lesão piramidal, ou seja, de uma lesão de tracto córtico-espinhal, lateral ou anterior. Independentemente se essa lesão se ela está acontecendo então no encéfalo ou se ela é uma lesão então que está acontecendo na medula. Por quê? Porque essa nossa via piramidal, ou seja, tracto córtico-espinhal lateral, que é a nossa via motora voluntária mais importante, é a primeira via então, esse paciente então ele vai apresentar uma tríade. Que tríade é essa? Sinal de Babinski, isso é um sinal então patognomônico de lesão piramidal. Ele vai apresentar uma hiperreflexia profunda, ou seja, uma exacerbação de todos os reflexos profundos, reflexo patelar, reflexo aquileu, reflexo quadricipital, e ele também vai apresentar então uma alteração de tônus, que a gente chama então de espasticidade, tá? Diferente do que acontece nas lesões extrapiramidais, em que o paciente vai apresentar uma alteração de tônus que a gente chama de rigidez. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o teste não é teste de Babinski, então é errado a gente falar teste de Babinski. Babinski é um sinal patognomônico de lesão piramidal que pode ser encontrado no teste de sensibilidade cutâneo-plantar. Beleza, Felipe? Então, como que a gente faz o teste? O que é esperado? Durante o teste de sensibilidade, então, cutâneo-plantar, avaliação de sensibilidade cutâneo-plantar, então, o que a gente espera? Em pacientes que não têm lesão piramidal, é normal que o paciente faça flexão do hálux e flexão dos artérios. Mas um paciente, então, que tenha lesão piramidal, ele vai apresentar como sinal característico extensão do hálux e abertura em leque dos dedos. Felipe, mas meu paciente não apresentou abertura em leque dos dedos, ele só fez uma extensão do hálux. Já é considerado Babinski. Outra coisa importante, muitas pessoas colocam Babinski positivo. Isso está certo? Na verdade, não. Se o nome do teste é uma avaliação então de reflexo cutâneo-plantar, ou ele tem Babinski ou ele não tem Babinski. Então, a partir do momento que você colocou sinal de Babinski, significa positivo. A partir do momento que você colocou reflexo em flexão, significa então que esse paciente não apresenta lesão piramidal. Outra coisa importante, é importante que a gente realize o teste então bilateralmente, ou seja, eu vou realizar o teste no pé direito, vou realizar o teste no pé esquerdo. Felipe, mas por que isso? Porque muitas vezes esse paciente então ele pode ter uma lesão piramidal na medula, ou seja, pegando o tracto córtico-espinhal de forma descendente, então na medula. Então, se ele estiver pegando na medula, ele vai apresentar sinal de Babinski apenas em um lado. Se a lesão for encefálica, ele vai apresentar então o sinal de Babinski dos dois lados. Então isso é uma coisa também, uma dica bastante importante. Avaliar bilateralmente, comparar então as avaliações, até porque a gente consegue, através dessa avaliação, já perceber se a lesão da via piramidal está acontecendo na medula ou se a lesão da via piramidal, se ela está acontecendo então no encéfalo, ou seja, antes da decussação piramidal, que acontece então do nosso tracto córtico-espinhal nas pirâmides bulbares. Então até as pirâmides bulbares ele vem descendo do mesmo lado e nas pirâmides bulbares então ele cruza, né? Ou seja, quase 95% das vias, né, do tracto córtico-espinhal cruzam para o outro lado. Então vamos parar de conversa e vamos realizar o teste. Para isso eu vou realizar em duas pessoas para a gente estar fazendo a comparação do sinal de Babinski, ou seja, da presença do sinal de Babinski em um paciente e no outro paciente, então, a presença, né, ou seja, o reflexo em flexão, que é o que a gente espera, então, no paciente, então, na normalidade. Para a realização do teste, então, a gente vai utilizar esse instrumento, ou seja, essa ferramenta que chama, então, martelo Taylor. Esse instrumento, então, essa ferramenta, ele vai servir, então, tanto para a gente avaliar
com essa parte aqui, com a parte mais distal dele, para a gente estar avaliando então o reflexo cutâneo plantar e avaliar, então observar então se esse paciente apresenta ou não Babinski, quanto a gente vai estar utilizando a outra ponta quando a gente vai fazer os nossos testes de reflexo profundo. Lembra que eu falei para vocês? Quando o paciente ele apresenta Babinski, ou seja, que ele tem uma lesão piramidal, a gente espera que ele apresente também alteração de tônus, ou seja, uma espasticidade, e também uma hiperreflexia profunda. Então, a partir do momento que eu fiz o teste aqui e que o teste deu positivo, na verdade não deu positivo, né? A partir do momento que ele deu Babinski, que eu tive sinal de Babinski, ou de um lado ou dos dois lados, o que eu vou ter que fazer? Testar reflexo profundo. Então, essa parte aqui a gente está utilizando principalmente, né, para reflexo calcâneo, de tendão calcâneo, para reflexo de tendão patelar, e a outra pontinha que é mais fina para alguns outros reflexos, como bicipital, tricipital. Então a gente vai selecionar de acordo com o tipo de tecido que a gente for percutir então. E é claro, depois da avaliação, né, de reflexo cutâneo plantar, a avaliação de reflexos profundos, né, dos reflexos tendinosos profundos, a gente também vai fazer então a avaliação de tônus muscular e observar se tem espasticidade. Então, é muito comum o paciente apresentar, então, espasticidade, hiperreflexia profunda e sinal de Babinski. Felipe, mas se ele não apresentar tudo, se ele apresentou sinal de Babinski, já significa que ele apresenta lesão piramidal. Felipe, mas e se ele não tem uma hiperreflexia profunda? Pode ser? Não. É que muitas vezes um sinal ele é mais sutil do que o outro. Muitas vezes a pessoa ela tem uma hiperreflexia profunda, mas é uma hiperreflexia muito leve, que a gente não consegue perceber, ou que o avaliador ele tem uma dificuldade de perceber durante a avaliação. Por isso é muito importante que se realize todos os testes, ou seja, a avaliação de reflexo cutâneo plantar, associada então com a avaliação de reflexos profundos, associada então com a avaliação do tônus muscular. Para isso, a gente vai estar fazendo da seguinte forma. Durante a avaliação do reflexo cutâneo plantar, então, a gente vai utilizar essa parte e a gente vai fazer uma pegada, então, segurando o pé do meu paciente, eu vou estar percutindo, na verdade, percutindo não, eu vou estar passando essa região aqui, não de forma muito intensa que provoque dor, mas de uma forma um pouquinho intensa, começando, então, no calcâneo, e depois eu vou subindo pela face lateral do pé e quando chega lá no quinto dedo, então a gente vai de lateral para medial, tá bom? Então é isso que a gente vai estar fazendo agora aqui para realizar o teste. Então agora, depois de testado o nosso primeiro paciente, o que a gente vai fazer então? O que eu vou estar fazendo aqui para vocês? Eu vou estar testando então na minha outra paciente para a gente estar fazendo uma comparação. Então a gente percebeu que nesse meu primeiro paciente, quando eu fiz a percussão então da face, ou seja, da face posterior lá do calcâneo, da base do calcâneo, passando pela face lateral do pé e quando chega lá no quinto dedo, na verdade, lá na cabeça do quinto metatarso, a gente vai cruzar então de lateral para medial. O que eu percebi? No meu primeiro paciente, então, ele apresentou sinal de Babinski. E outra coisa importante, ele apresentou Babinski bilateral. Babinski tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Ele não, né? No caso, ela. O que significa isso, então? Se houve Babinski bilateral, ou seja, se teve a presença do sinal bilateralmente, significa que existe uma lesão piramidal e significa que essa lesão piramidal é encefálica. Por que isso, Felipe? Como eu já tinha falado para vocês, se a lesão ela fosse medular, o que eu ia encontrar? Eu ia encontrar Babinski unilateral, Babinski bilateral, lesão piramidal encefálica, ou seja, acima do bulbo. Pode estar, então, no tronco cefálico, no mesencéfalo, no ponte, no bulbo, desde que seja
acima, né, ou superior à decussação da pirâmide, mas a lesão, o ponto de lesão mais comum então da via piramidal é na cápsula interna ou coroa radiada, ou seja, um ponto importante de passagem e cruzamento aí do nosso tracto córtico bulbo espinhal, ou seja, a nossa via piramidal. E agora então eu vou estar fazendo o teste em outro paciente e a gente vai estar comparando então o que a gente encontrou em um paciente com o que a gente encontrou em outro paciente. E outra observação, quando eu fiz o teste no meu primeiro paciente, eu percebi que não houve abertura em leque, que não houve uma extensão muito acentuada do hálux. Isso significa que é negativo? Isso significa que pode ter algum erro? Não, mas isso significa que muitas vezes o aumento do tônus, ou seja, a espacidade, já gera uma restrição do próprio movimento dos extensores, extensor do hálux e extensor comum dos dedos. Então isso pode acontecer também. Então, toda vez que o paciente, então, apresentar normalidade, ou seja, que ele não tiver lesão piramidal, ele vai fazer flexão do hálux e flexão dos dedos. Por quê? Porque ele não tem alteração de tônus, ou seja, nada que comprometa a musculatura flexora, nem do hálux, nem o flexor comum dos dedos. A única coisa que pode ter diferente em alguns pacientes é o aumento de sensibilidade nessa região. Muitas vezes a gente está fazendo o teste, então, e o paciente sente cócegas, puxa o pé. Então, quando acontece esse tipo de coisa, né, ou você está fazendo muito superficial, ou então a gente tem que desensibilizar um pouquinho a área. Passar uma vez, passar duas, três, até aquele paciente ir sentindo, então, percebendo, e depois ele vai relaxando e a gente consegue realizar o teste com mais tranquilidade. Pegada, então, abaixo do pé do paciente. Então, a gente inicia no calcâneo, vem passando pela face lateral e quando chega lá no quinto, então a gente cruza do quinto para o primeiro. Olha a diferença, tá? Estou fazendo o meu paciente, o que ele está fazendo de resposta? Flexão do hálux e flexão dos dedos, tá? Isso aqui significa resposta negativa, ou seja, não apresenta Babinski. É aquilo que a gente falou. Precisa falar Babinski? Precisa falar Babinski negativo? Não, na verdade, reflexo cutâneo plantar em flexão. Essa é a resposta que a gente vai colocar lá. Mesma coisa, testando o outro lado, tá? Então, ó, um pouquinho de sensibilidade, mas a gente já percebe ó, que passou aqui com a tendência dela, tendência então fazer flexão então do hálux e flexão dos dedos. Muitas vezes eu estou passando o meu paciente, a gente está aqui e ele já está fazendo a flexão do hálux e flexão dos dedos. Então muitas vezes a gente nem precisa terminar o teste então para a gente estar conseguindo avaliar. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo então a gente falou sobre Babinski, né? E eu expliquei para vocês então que Babinski nada mais é do que um sinal patognomônico de lesão piramidal. E a tríade da lesão piramidal, então, vai ser Babinski, hiperreflexia profunda e espasticidade. Então, é sempre importante a gente realizar todos os testes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aqui, se inscrevam aqui no nosso canal para a gente estar sempre produzindo conteúdo para vocês. E se quiser também, deixa aqui no comentário o que vocês querem de conteúdo, se vocês querem mais conteúdo, mais aulas práticas, mais aulas teóricas, mais aula de anatomia, tudo aquilo que vocês forem deixando no comentário, a gente vai estar tentando colocar e produzir para vocês aqui no nosso canal, beleza? Bons estudos e um grande abraço.